Deixa eu ver se não tá cheio. Beleza, gravando. Boa noite, pessoal. Então, sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de psicologia, estou no quinto ano. E hoje eu vou apresentar um artigo, na verdade é um artigo sim, mas é um artigo mais de revisão, que ele traz uma nova ideia, uma nova perspectiva para aquilo que a gente entende como terapia de exposição. O nome do artigo é esse, né? Maximizando a terapia de exposição, uma abordagem de aprendizagem inibitória. E os autores são esses. A primeira autora é essa senhora aqui, a Michelle Krasky. Ela é professora na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e ela parece ser uma referência mundial no assunto exposição, né? Tanto teoricamente quanto no laboratório. Eles têm feito muitos estudos desde que, enfim, se conhece a terapia de exposição, sobre como os processos de exposição funcionam, por que eles funcionam, enfim, e eles trazem um modelo alternativo àqueles que são tradicionais. Por modelos tradicionais, entenda-se o modelo baseado em habituação, que é aquele que a gente mais conhece, né, que é tu expor a pessoa ao nível de medo, assim, até que o medo diminua, né, habituar ao objeto fóbico. E também uma outra abordagem também tradicional é a abordagem cognitiva, né, que é fazer a pessoa entender, ela entender que aquele objeto não é ameaçador, enfim, não é um objeto que prediz que ela vai ter uma consequência que ela está temendo. Mas antes de tudo, a gente vai ter que falar sobre de onde que tudo isso surgiu, né? A gente vai ter que retornar para esse episódio lamentável da história da psicologia. É aquela história, né? Como é que é? É aquele ditado, né? A pessoa pode... Como é que é? Uma pessoa que gosta muito de filme, cinéfilo, né? Cinéfilo ou não, todo mundo reconhece essa cena, né? Mas para quem não reconhece, então, esse é o Pequeno Albert, um psicólogo chamado Watson. Ele queria provar que muitas das nossas características, muito daquilo que a gente sente e faz, pode ser moldado, né? Condicionado ao nosso bel prazer, assim. E para provar isso, ele fez esse experimento, ficou bem famoso na psicologia, que é o experimento do Pequeno Albert. O que ele fez basicamente? Ele pegou objetos, estímulos que antes eram neutros, né, para o Pequeno Albert, e transformou esses objetos em coisas temíveis, né, que ele passou a ter medo. Como é que ele fez isso? Ele ou apresentava o objeto com um estímulo que o Pequeno Albert já tinha medo naturalmente, né? A gente vai chamar isso de US, né, que no inglês é Unconditioned Stimulus, e um estímulo neutro, né? Aqui nessa figura seria o NS. Então, por exemplo, esse coelho, o Pequeno Albert, antes ele era um estímulo neutro, ele não iniciava nenhum tipo de reação, talvez uma reação até agradável antes, né? Ele era um estímulo neutro ou até agradável, e ele pareou, apresentou ao mesmo tempo com um estímulo que era naturalmente aversivo, né? Um barulho muito forte, por exemplo. E lá pelas tantas, esse estímulo neutro ele passou a se tornar um estímulo condicionado, né? Representado ali pelo CS. Por quê? Porque esse estímulo ele passou a, sozinho, eliciar as reações que o estímulo incondicionado eliciava, né? Meio que numa resposta antecipatória, né? Quando o Ken Albert via aquilo ali, o coelho, ele supostamente antecipava que o estímulo incondicionado ia aparecer e ele já começava a chorar. Então, isso ficou bem conhecido, isso não é dessa época, né? Isso já vinha do Pavlov, mas a aplicação em humanos, eu acho que teve o seu ponto mais emblemático aí, né? Enfim, isso o Watson mostrou como é que a gente pode condicionar o medo nas pessoas, né? Como é que a gente pode condicionar sentimentos a coisas que antes não estavam condicionadas, eram neutras ou eram até agradáveis, passar a condicionar medo através do pareamento com coisas que são naturalmente amedrontadoras, né? Como um barulho muito forte, como um acontecimento
sei lá, um acidente, uma queimadura, um machucado, coisas assim. E a terapia de exposição, ela funciona como, né? Essa terapia que a gente que se desenvolveu depois lá com o Volpe, ela buscava apresentar o estímulo condicionado, foi condicionado antes, sem a apresentação do estímulo incondicionado, né? Tu tira aquela relação e, teoricamente, se tu fizer isso repetidas vezes, lá pelas tantas, o estímulo condicionado, ele perde a função de estímulo condicionado, ele volta a ser neutro, né? Essa enfim, a previsão da teoria, né? Como eu falei antes, né, essas são as abordagens comuns na terapia de exposição, né? Essa primeira que eu estava descrevendo agora, ela é mais antiga, enfim, e ela prediz, então, que se tu expor de maneira prolongada e repetida a pessoa ao CS, né, o estímulo condicionado, e ao respondente associado a ele, na ausência do estímulo incondicionado, lá pelas tantas tu vai levar a extinção do respondente, né? Tu não vai mais iniciar o respondente por um processo de extinção respondente, né? Ele parou de funcionar assim. E a outra abordagem que eu falei também, que no artigo eles chamam de teste comportamental, behavioral test, é a premissa de que a desconfirmação de crenças acerca da real ameaça que o estímulo representa levará à extinção do respondente associado. Isso já, né, na terapia cognitivo-comportamental. Mas os dados, né, mostram algumas coisas que vão um pouco contra essas duas ideias, né? E os autores eles vão se basear nesses dados para dizer que um outro modelo é necessário, um terceiro modelo é necessário. Então, o que os dados dizem? Primeiro, o medo condicionado ele apresenta uma recuperação espontânea. Então, tu pode até expor a pessoa repetidas vezes lá ao estímulo ameaçador sem a presença do incondicionado natural. E lá naquele momento a pessoa realmente vai sentir menos medo. Mas quanto mais tempo passa da exposição, o medo ele começa a experimentar uma ressurgência, né, natural, só pela passagem do tempo. Então, se o modelo de extinção fosse tipo assim, extinguiu, não esperaria isso, né? O medo sumiu, então tá tranquilo. Uma segunda implicação que os dados mostraram. A diminuição do medo condicionado ela está restrita ao ambiente da exposição, né? Muito restrita, assim. Então, tu pode lá no consultório expor a pessoa aquele estímulo e na ausência do estímulo incondicionado, mas fora do consultório tu não tem muitas garantias de que isso vai acontecer, né? Fora num outro ambiente, por exemplo, tu não tem muitas garantias. Uma pessoa, por exemplo, que tem medo de falar em público, ela pode se expor ao terapeuta, enfim, ensaiar com o terapeuta, mas isso não vai determinar se ela vai perder o medo de falar em público. Enfim. Outra coisa, o medo associado a um CS, né, um estímulo condicionado, ele pode voltar caso o estímulo incondicionado seja experimentado em outro contexto, né? Então, aqueles fenômenos de retraumatização, né? Uma pessoa, por exemplo, ela pode fazer a exposição, por exemplo, sei lá, ela sofreu um assalto dentro de um ônibus. Aí ela vai fazendo exposição, vai diminuindo o medo. Daí, lá pelas tantas, ela já não tem mais medo, está andando de ônibus tranquila, aí acontece outro assalto no ônibus. O medo ele vai voltar muito mais rápido à linha de base, né? A pessoa, ela meio que volta ao ponto que ela estava antes da exposição. E o quinto ponto seria que o tempo de exposição e a diminuição do medo durante a sessão de exposição não predizem o resultado, né? Isso é bem comum, tanto na TCC quanto na abordagem mais comportamentais. Que eu, quando fiz terapia, foi assim, que tu tem que expor a pessoa, tu tem que deixar a pessoa na presença do CS ali, no tempo suficiente para que o medo baixe naquela sessão, né? Tu não pode terminar a sessão sem que o medo baixe, né? Isso é uma premissa que parece ser bem comum, né? Mas os dados mostram que, na verdade, isso não prediz o resultado de longo prazo da terapia. Não prediz se a pessoa lá num follow-up de 2 meses vai sentir menos medo, né? Muito pelo contrário, né? Como a gente vai ver, a abordagem da aprendizagem inibitória, ela defende que tu tem que fazer uma exposição em que o medo não diminua naquela sessão, assim. E se o medo diminuir, tu tem que
manter ele num nível alto por vários motivos, mas um deles é para que a saliência do estímulo continue alta, né? E para esse modelo é importante que o estímulo ele esteja presente, o estímulo fóbico ele esteja presente na exposição. Lucas, eu não sei se, assim, eu li bem rapidinho esse artigo, assim, mas não sei se ele fala, porque, assim, se a gente não leva em consideração a cessação do medo dentro da sessão, como é que a gente vai avaliar se está funcionando no ongoing a exposição, né? Eu lembro de um artigo que eu li que era, eu acho que o título era tipo So Long to SUDS. SUDS é tipo uma avaliação do nível de medo. As unidades de... Isso. E aí a ideia era de que tipo, tá, a exposição serve dentro da terapia, mas não para baixar a excitação do medo, né? A resposta imediata, mas para a pessoa conseguir agir em presença do medo, que é um dos fundamentos da arte. Uhum. Eu não sei se eles chegaram a discutir isso. Tu pergunta qual é o critério para saber se está funcionando a terapia de exposição? Ou tipo, até para avaliar ali dentro da sessão, tipo, como tu tá, que processo que tá acontecendo ali. Sim, Porque com redução do medo é muito mais fácil, né? Assim, tipo, tá, começou a sessão com 9 e terminou a sessão com 4. Sim. Funcionando. O critério desse modelo é o seguinte, e esse parece ser a espinha dorsal do modelo, né? É a violação da expectativa. Tu vai perguntar para a pessoa no fim da sessão se aquilo que ela estava esperando que fosse acontecer realmente aconteceu. E esse vai ser o teu critério para dizer se funcionou a exposição ou não. Entendeu? Tá. Eu acho que foi o que eu entendi. Só que como avaliar isso, né? Enfim. Sim. Mas eu vou mostrar depois no fim umas folhinhas assim de pós-sessão assim para ilustrar isso. Show. Daí eles vêm com esse modelo novo, né? Que é o modelo da aprendizagem inibitória. E quais são as premissas desse novo modelo, então? Esse modelo, então, ele busca dar conta desses dados que são encontrados, né, que foram encontrados acerca dos fenômenos de exposição e extinção, indo além das construções teóricas antecessoras, né? E a premissa é a seguinte: ao invés de ocorrer uma erradicação da relação CS-US, né, que é o que a gente trabalhava antes, tanto no modelo da habituação quanto no modelo cognitivo, né, do teste comportamental, ao invés de tu erradicar essa relação, de existir uma extinção dessa relação, o que existe quando tu faz a exposição, na verdade, é o aprendizado de uma nova relação. E essa nova relação, ela é o CS, não o S. Então, não é como se a relação CS e o S deixasse de existir, né? Ela continua existindo. Mas tu vai colocar ela, colocar para competir com ela um outro aprendizado. E o aprendizado é esse CS, não o S, né? Então, o indivíduo aprende que o CS não mais prediz o S. Então, as duas relações passam a competir. Eles usam como uma das evidências, né, para essa conclusão, que é o dado neurobiológico de que quando a gente está numa sessão de exposição, o que ocorre neurobiologicamente, né, é uma inibição do córtex pré-frontal medial da amígdala. Em vez da amígdala parar de ativar, a amígdala é o centro do medo, assim, no cérebro, por assim dizer, né? Ao invés da amígdala simplesmente parar de ser ativada naquele contexto, o que acontece é uma inibição dessa parte do cérebro pelo córtex pré-frontal medial. Então, isso levou eles pensarem que essa conclusão estivesse correta, de que, na verdade, a gente está aprendendo uma outra relação que ela está entrando no lugar da relação CS-US. Aqui eu já falei nesse último. Operacionalmente, o que é esse CS não S, né? O que tu achou? Como assim?
em termos analítico-comportamentais, assim, quando tu vê a pessoa respondendo diferente, né? O que esses CS não é? Cara, Ou sei eu lá, vi em uma termos de puta, RFT. eu vi uma puta janela para EFT entrar nisso, né? Porque, tipo, as relações simbólicas, elas não precisam ser de linguagem, assim, né? Sim. E parece ser um aprendizado simbólico, assim, de relacional, né? Tu aprende, enfim, que aquele evento, ele não é mais, não está numa relação de causalidade com o outro evento, né? Eu pensei Pois isso, é. assim. E é interessante pensar isso porque, lembrando até da fala do Dermot lá no workshop de RFT, em que ele sugere que depois, para humanos verbais, a ideia de condicionamento pavloviano e até do próprio condicionamento operante, assim, né? Considerando que o responder relacional é operante, né? Mas, digamos, até o próprio responder pavloviano seria, na verdade, um operante relacional de estabelecer relações, né? O responder relacional absolutamente aplicado. Então, para mim, pareceu que essa questão dessa diferença entre o CS e o S, e o CS não o S, me vem não a questão tipo de não existir, de oposição, digamos assim, né? Mas tipo uma relação de que na verdade que a pessoa consegue ficar mais sensível a outros estímulos, outras consequências relacionadas àquele estímulo, né? E não fica tanto sob o controle da resposta de medo, talvez. Uhum. Seria uma visão mais de controle de estímulos, assim. Sim. Uhum. Eles até citam isso em um dos momentos ali, mas. Mas se tu for pensar em teoria cognitiva, faz todo sentido, né? Tu tá com um viés atencional diferente, Uhum. que é controle de estímulos, mas tá. O que o pessoal da cognitiva explica é que tu muda o teu viés atencional pra outra coisa. Show de bola. Estamos falando da mesma coisa. Sim. Né? Quando eu E é li... legal. Pode falar. Fala. Não, pode falar, pode falar. Não, o que eu ia falar é que, às vezes, só de tu fazer uma metáfora com a criatura ali, e aí, tá, eu tô usando evidência anedótica e eu tô generalizando. Né? Ter, ouçam essa opinião com vários grãos de sal. Mas só de tu fazer uma metáfora, tu já pode mudar o, o, a evocabilidade do estímulo. E aí tu Sim. coloca ela numa rede do tipo, tá, isso são só como outras flores no teu canteiro aí. Outros, um dos carros que tá passando aí. E aí, Por isso que eu... tá, a pessoa mudou, virou CS não S, tá curado. Tá curado. Por isso que eu pensei também, tipo, quando eu estava pensando em aceitação, muito da aceitação é o aprendizado dessa relação, né? De que algumas coisas elas não são ameaçadoras, né? Tipo assim, a metáfora dos monstros no barco lá, tipo, os monstros, eles não podem fazer nada contra ti, eles é um controle fictício, assim, parece que eles podem te machucar, mas eles não podem. Então é meio que uma relação assim, né? Tipo, tu tá tendo um ataque de pânico, mas nunca ninguém morreu de um ataque de pânico. Tu tá tendo um pensamento de que o teu coração vai parar, mas sei lá, isso não vai acontecer, né? Eu acho que parte disso é mais ou menos isso, né? Tu estabelecer linguisticamente, né, através de metáforas, essa relação CS não US, né? Eu acho que eles fazem um pouco disso, né? Eu não sei, pelo menos o que mais me chamou atenção nesse artigo foram os casos ali. Que eles usam algumas metáforas, né? Tipo, agora tem um cientista que vai estar avaliando as variáveis do ambiente. Eu achei isso bem Uhum. legal. Muito legal. E aí, dependendo A, a, do paciente, eles usam uma metáfora diferente. a Michelle Krask, ela é assim, até onde eu entendi, ela veio da cognitiva, assim, mas ela flerta muito com o pessoal da ACT, assim, eu já vi artigo dela com o pessoal da ACT, e eu acho que tem muito tem muito espaço para um casamento, assim, dessas duas ideias. Eu achei que em algum momento eles iam, tipo, tirar a máscara do
como que é, do Scooby-Doo e tá, agora é o Steven Hayes escrevendo. O Reis está por trás de tudo isso. Realmente é só dados que corroboram. O orientador dela, né? É o cara aquele, como é que é o nome daquele velho? Esqueci o nome dele. Mas é o mesmo orientador do Reis, né? O David Barlow. Foi o Ah, orientador. sério? Aham. E ele criou ele criou uma terapia de exposição, enfim, né? Que depois que é até a terapia de exposição introspectiva, eu acho. E Sim, é o um pessoal Barlow que ele tem também um protocolo unificado para desordens emocionais, se não me engano. Uhum. Sim. Ele é bem foda, bem grandão lá O nos Estados Unidos. Barlow, David Barlow. o cara é muito foda. Enfim, dessa parte aqui eu acho que é isso. Daí eles trazem, né, os 8 pontos, né, baseados 8 pontos baseados na literatura, né, do que se mostrou eficaz para tu maximizar os resultados de uma terapia de exposição. Né? Alguns desses pontos eles têm mais embasamento na literatura, né? Alguns nem tanto, alguns eles aparecem, a efetividade aparece mais por exemplo, nos experimentos com animais. Não é tão garantido que funcione assim, mas eles listaram, eu acho que até em ordem de prioridade, assim, do primeiro ao último, assim, são os que são mais centrais para esse modelo, né? Então, o primeiro, como eu falei, né, e é o mais central de todos desse modelo, e os outros parecem meio que ser um suporte para esse princípio, né, o da violação da expectativa. Conforme vocês vão ver, todos os outros eles incluem um pouco do tipo assim, isso aqui se tu incluir na sessão de exposição ele vai violar mais a expectativa. Então a violação da expectativa parece ser uma coluna dorsal desse modelo. Né? E qual é que é a premissa? A premissa é a seguinte: quanto mais a expectativa acerca do que pode acontecer em uma sessão de exposição quanto mais a expectativa acerca do que pode acontecer em uma sessão de exposição é violada pela realidade, maior o aprendizado inibitório. Então é isso. Tu vai desenhar uma sessão de exposição para que ao máximo tu consiga violar aquela expectativa que o cara tem sobre o que vai acontecer, né? Então, aplicando, por exemplo, a transtorno do pânico, assim, eu acho que se eu, por exemplo, correr numa esteira, meu coração vai acelerar e eu posso morrer, ou eu vou perder o controle, enfim. Aí tu vai fazer o cara, e o critério, ao invés de ser, por exemplo, o quanto de medo ele vai sentir, o quanto que aquilo vai diminuir, vai ser o quanto que o teu desenho de experimentação, de exposição, vai violar aquela expectativa, né? Como eu disse antes, né, o fim da sessão vai ser determinado pela violação dessa expectativa e não pela diminuição do respondente. E aí a sessão vai acabar quando o indivíduo disser que a experiência não foi tão ruim quanto ele pensava ou que ele sentiu que conseguia suportar, né? Depois eu vou mostrar também umas folhinhas como é que eles medem isso, inclusive com porcentagens, por exemplo, ou com escalas. É importante que o indivíduo tenha clareza do S que ele tá temendo, né? Então, qual é que é o estímulo incondicionado que ele está temendo? No caso, por exemplo, da ansiedade social, geralmente é ou ridicularização, vergonha, rejeição. A pessoa precisa ter clareza disso, né? Do que ela acha que vai acontecer. E às vezes é difícil, as pessoas elas não têm tanta clareza assim do que elas estão evitando, né? E até a primeira, segunda sessão que eles escrevem depois é bastante para fazer uma lista assim do que a pessoa mais acha que pode acontecer e o quanto que ela tem medo de que aquilo aconteça. Né? Por exemplo, ao invés da expectativa ser violada ser vou me sentir ansioso, uma mais clara é ser ignorado ou rejeitado. Né? Então, se sentir ansioso é uma expectativa muito vaga, né? Porque com certeza tu vai se sentir ansioso. Né?
o indivíduo deve estar atento ao CS e à não ocorrência do US, né? Então, isso aqui é um princípio bem interessante também, do porquê esse tipo de exposição ele não tem por princípio diminuir o medo, né? E por que o medo ou o sentimento que a pessoa quer diminuir, né? Ou tá impedindo ela de viver, porque essa correlação ela precisa estar muito clara, né, para a pessoa. Por isso que a distração, por exemplo, ou a reestruturação cognitiva são coisas que não se fazem nesse modelo, né? Por exemplo, antes da sessão de exposição, tu nunca vai fazer com a pessoa, por exemplo, um questionamento socrático, né? Tipo, será que esse estímulo é tão temível assim? Será que qual é a chance das pessoas te rejeitarem? Ou como é que foi no passado? Porque se tu fizer isso, tu vai acabar diminuindo, né, o S, assim, tu vai diminuir a clareza da relação CS-US e tu vai acabar jogando água sobre o teu objetivo, que é violar a expectativa da pessoa, porque é isso que eles dizem que dá o resultado, né? Precisa que a pessoa acredite que aquilo vai acontecer mesmo antes dela fazer. Então, para quando ela fizer, ela ter aquela expectativa violada, porque é isso que vai fomentar o aprendizado, né? E a Mais exposição uma ela vai vez, seguir. Desculpa. Pode falar. Eu ia falar mais uma vez a evidência da importância do mindfulness. Exatamente. Se a criatura não está atenta na hora da exposição, ali está cheio de intraverbais rolando, probabilidade daquilo acontecer. Isso aí, nos outros modelos, eu acho que no modelo de habituação também, eles pontuam muito que a pessoa não pode não pode se distrair, por exemplo, não pode usar uma droga que vá diminuir o respondente ali, né? Mas eu acho que o ponto que diferencia é essa relação da violação de expectativa, né? Sim. Tinha um artigo, eu acho que era 94, 96, que é o primeiro artigo que a Jana bota na cadeira de clínica, Janaína Pacheco, para quem não foi da fundação, que é comparando resultados de tratamento para ansiedade, né, de exposição e tratamento com benzo combinado e separado, né? E aí a ideia é que o benzo não vai te deixar ficar atento e ter contato com esse respondente aversivo no momento que acontecer a exposição. Faz sentido, né? Acho bem legal. E aí, tipo, a terapia sozinha funciona melhor do que terapia combinada, que é uma coisa que a gente vê na clínica, né? A pessoa tá entupida de Rivotril lá, que tipo de exposição tu vai fazer com ela? Não tem como. Ou então a pessoa usa, por exemplo, uma sertralina para ansiedade, né? E, por exemplo, sei lá, ela vai se expor, né, a alguma situação, e se ela deixar, acho que não existem garantias de quando ela deixar o medicamento, aquele medo ou vai generar aquele aprendizado vai generalizar, né, para a situação sem remédio. E aí a pessoa fica dependente daquilo. Façam terapia, amiguinhos. Terapia é melhor que remédio. Nesse caso, sim. Enfim. Faltou uma coisa aqui. Não. Aí o segundo ponto, né, que eles colocam, eu fiz a tradução de todos eles, exceto um, que eu não consegui traduzir, mas não fica tão bonitinho em português, né? Então, se vocês quiserem ver como é que é o termo em inglês, foi um artigo lá que eles fazem nessa ordem mesmo. O segundo ponto é a exposição aprofundada, né? E qual é que é a premissa da exposição aprofundada? É o procedimento pelo qual se conduz a exposição com múltiplos estímulos condicionados, internos e externos, separadamente, e depois os apresenta em uma mesma sessão de exposição. Basicamente é tu adicionar mais elementos ali à exposição, né? Ao invés da pessoa se expor só a uma situação,
tu vai colocar duas, né? Eu vi no artigo que é bem comum que eles coloquem dois estímulos condicionados, um geralmente externo, né? Tá externo na pessoa, e o outro geralmente interno. A pessoa é um pensamento, né? Geralmente um pensamento mesmo. Então, por exemplo, o primeiro caso lá do Roberto, a exposição aprofundada ela funcionou da seguinte maneira: eles primeiro expuseram ele ao pensamento de que ele podia esfaquear a família dele, eu acho. Não, estrangular o filho dele. Ele tinha uma obsessão de que se ele ficasse muito perto do filho dele, ou de que se ele colocasse a mão no pescoço do filho dele, de que ele podia estrangular o filho dele. Né? E aí primeiro expuseram ele a esse pensamento, né? E depois expuseram ele a botar a mão efetivamente no pescoço do filho dele, né? E aí depois fomentaram nele ele usar os dois estímulos, né? Ele ter certeza de que ele podia estrangular o filho dele, aquela obsessão está muito viva na cabeça dele, ao mesmo tempo que ele coloca a mão no pescoço do filho dele, né? Isso seria um exemplo de exposição aprofundada. É importante que os dois CS eles estejam associados ao mesmo estímulo incondicionado, né? Então, nesse caso, o estímulo incondicionado enfim, ele matar alguém, né? Matar alguém da família dele, machucar alguém da família dele. Mas aí entra a questão, o que seria esse estímulo incondicionado? Porque seria realmente a consequência de matar, o medo de matar, ou seria a resposta emocional em si, né? É Talvez complicado seja o isso, né? pensamento intrusivo, É. que eu não sei, no modelo de esquizofrenia, a exposição é feita com alucinação, que a alucinação é um estímulo incondicionado. Que aí ele pode ganhar condicionamento à medida que ele vai ficando mais verbalizado e vai virando, enfim, coisas aversivas, e aí a pessoa cria rituais para aliviar isso, e aí vira um problema. A pessoa com esquizofrenia, ela pode viver com esquizofrenia. A ideia do tratamento da ACT é mesmo com os pensamentos, que é a mesma ideia do toque. Tem pensamento intrusivo, tu ficar com o pensamento intrusivo até que ele se não evoque nada. Sim, mas tu tem medo daquele pensamento porque tu acredita que ele pode controlar algum comportamento teu, né? Não é por si só o pensamento, né? Eu acho. Sim. Eu não sei, porque o pensamento intrusivo todo mundo tem. Sim. Uhum. O que fica condicionado é o pensamento intrusivo com função de estímulo condicionado. Enfim. Uhum. É que pensando até nessa perspectiva mais contextual e pragmática, pensar assim, por exemplo, o que é o problema, no caso, que tem que ser observado, focado, né? Por exemplo, o que é a aprendizagem, qual o objetivo do tratamento realmente? Seria diminuir o sofrimento da intrusão, diminuir a intrusão de pensamentos, diminuir a frequência de pensamentos intrusivos, ou seria, daqui a pouco, mesmo com isso, a pessoa conseguir ter uma vida, digamos, normal dentro do possível, assim. Ela conseguir fazer as coisas que são valiosas para ela, são importantes para ela. Assim, por mais que a gente tenha dito que esse tipo de tratamento, que esse modelo ele flerta um pouco com as terapias contextuais, eu acho que ele tem a mesma pegada, o mesmo objetivo terapêutico do que as TCCs, né? Que é a pessoa chega no consultório lá, eu quero acabar com isso, né? E aí e essa exposição ela visa diminuir esse conteúdo, né? Não necessariamente, eu senti isso assim, de que não necessariamente é a pessoa conseguir fazer as coisas dela, por mais que essa seja a consequência, né? Tipo, o cara ele não conseguia, ele não deixava o filho dele, por exemplo, dormir na cama dele com a mulher, ele não dava banho no filho. Isso eram coisas que estavam afetando a qualidade de vida dele, né? Mas o foco da terapia foi diminuir os conteúdos, né? E a consequência seria isso, né? Se fosse um tratamento puramente ACT, eu acho que seria mais pragmático, né? Seria mais nos objetivos finais, não necessariamente nos conteúdos. Uhum. Beleza.
Esse exemplo também, por exemplo, uma pessoa ela tem síndrome do pânico, e aí primeiro tu expõe ela a uma estimulação introceptiva, né? Tomar, por exemplo, bastante café, e depois tu expõe ela a um shopping center lotado, né? Mais uma parte de agorafobia, assim, da pessoa ter medo de não conseguir ser socorrida e tudo mais. E em seguida tu expõe aos dois juntos, né? A pessoa ter tomado bastante café e colocar ela no shopping center. O do esfaqueamento foi mais ou menos o do Roberto, né? Um terceiro ponto que pode, então, maximizar a efetividade de uma sessão de exposição eu não entendi muito bem porquê, mas tu ocasionalmente renovar a relação CS e US, né? Isso tem até implicações éticas, né? No vídeo lá ela fala sobre isso, assim, que aqui no Brasil isso nunca aconteceria, né? Mas lá nos Estados Unidos tu até pode fazer alguns experimentos assim, né? Por exemplo, num caso de ansiedade social, a pessoa, lá pelas tantas, está reforçando a relação CS não US, né? Ou seja, tu expõe a pessoa a se expor, por exemplo, a dizer a opinião dela ou falar abertamente com outros, com o terapeuta, no caso, e lá pelas tantas tu volta o US, né? Que seria um estímulo de vergonha ou de rejeição, né? E aí tu renova a relação CS-US. Provavelmente funciona por aumentar a saliência, né? Como eu disse antes, a saliência do CS é bem importante, né? Tem que estar com essa relação muito bem estabelecida na cabeça para te poder fazer a violação de expectativa. E esse tipo de procedimento ele se mostrou benéfico na reaquisição do medo, né? Na verdade, na não reaquisição do medo no longo prazo, né? Então, as pessoas que foram expostas a esse procedimento, no longo prazo, elas se mostraram que tiveram um aprendizado melhor da relação inibitória, né? Do CS, não US. Eu fiquei pensando como que isso faz sentido, né? Eu lembro dos capítulos lá de hábito e algumas intervenções tu interrompe a intervenção para testar a volta espontânea do comportamento do problema. Pode ser um pouco disso, né? Mas não sei, eu fico pensando que às vezes quando tu faz uma intervenção em aba, com crianças com autismo, alguma coisa do tipo, pode rolar uma habituação ao estímulo aversivo novo, ao estímulo reforçador novo, né? E aí eu não sei, eu fico pensando que a pessoa pode estar tendo contato com esses reforços por estar se expondo e por, enfim, criar uma condição contrária, tu dá uma arejada nesse reforço aí para ele voltar a ser saliente. Não sei. A pessoa meio que saciou, assim, daquela relação. Sim. Pode ser por saciedade, né? Se a gente for pensar em operação motivadora. Mas também pode ser por habituação, não sei. Tanto que quando tu usa uma intervenção com estímulo punitivo, tu precisa fazer intervalos, né? Porque a pessoa habitua. Sim. Pode ser, né? Pode ser. Enfim, depende Pode ser por causa disso. Eu não entendi, eu li umas 2, 3 vezes essa passagem, assim, eu não entendi como é que... eu também não entendi nesse contexto, mas com outro contexto talvez faça um pouco de sentido. Pois essa das fórmulas, ou não sei como é que seria esse técnicas que eles trazem aqui, deixa eu ver como é que eles descrevem isso. As estratégias terapêuticas, né? Para mim, essa foi a mais confusa realmente também. Mas o que me pareceu, eu não sei até que ponto que isso aqui não vai de encontro com a ACT realmente, né? Porque me parece que é aquela ideia de que... Ele tem esse exemplo de ansiedade social, de que quanto mais a pessoa fica exposta à vergonha, a rechaço, à rejeição dos outros, né? Parece que as outros estímulos, parece que diminui, pelo que eu entendi, o nível de fear, de medo, nos subsequentes situações que possam gerar
outras aprendizagens de medo, talvez. Para mim parece que foi essa ideia, assim, não... Uhum. Que isso poderia, no caso, a pessoa ter ali, o limiar, pode daqui a pouco diminuir o nível dos outros, mas eu não entendi bem se é essa ideia. Uhum. Assim, eu entendo que tem a ver com o negócio da violação da expectativa, né? Como o Uhum. critério principal deles é tu ficar violando a expectativa da pessoa várias vezes, se tu renova a relação do S, tu tem uma nova janela para renovar a violação de expectativa, né? Então, a pessoa volta a achar que realmente, se ela falar, o que ela vai falar vai ser vergonhoso. Tu tem uma nova janela de exposição, né? Para te renovar a violação. Né? Pode ser mais ou menos por Acho aí que, também. acho que tem a ver um pouco com com a questão de você aumentar, né, também o nível de exposição. E aí eu tô lembrando, assim, alguns casos que você faz, né, uma exposição, só que aí a resposta de medo, então assim, fobia, algum pensamento intrusivo, ele muda. Então assim, agora o estímulo aversivo ele se torna outro, né? Ou até mesmo em questões de manter o follow-up. Pelo menos eu estou entendendo dessa forma quando vejo, né, a questão de renovar essa relação. Né? Tem alguns casos que acontece isso, assim, então eu tenho medo de ratos. Né? Você faz uma exposição relativa a isso, e aí esse medo ele vai para outro tipo de bicho. Então, assim, até aquele cuidado, né? Quando você falou, né, Lucas, do conteúdo, né? Até importante lembrar qual que é a função. Então, qual é a função desse medo? Né? E aí o que pode estar acontecendo? Às vezes tem alguns casos que vão mostrando esse tipo de paralelismo, né? Então, assim, o medo ele começa a espalhar para outros tipos de estímulos. Não à toa, na agorafobia você também tem essa questão, né? Teve uma situação na qual fisiologicamente a pessoa se sentiu muito estranha e aí ao longo do tempo ela tende a evitar, né, situações na qual ela vai sentindo novamente aquela situação aversiva, né? Então eu acho que é isso assim que eles estão falando, né? De uma forma de tentar trabalhar também com essas situações. Uhum. Eu fiquei Eu pensando fiquei... um exemplo Pode falar. agora, pensando, até pegando esses dois exemplos, na verdade, né? Pensando na questão da fobia social, por exemplo. É impossível a gente viver nossa vida sem sofrer vergonha e rechaço, digamos, dos outros nos causarem vergonha ou rejeição, né? Uhum. Em algum nível, pelo menos, né? E acho que é interessante ele trazer que ele trouxe esse exemplo da ansiedade social por isso, né? Pelo que me parece, ele traz o ponto aqui que o reforço ocasional, né? Reforço extinction sustained fear arousal, que manter essa ativação do medo durante a extinção, né? Que esse reforço ocasional ele mantém a ativação do medo, mas ela atenua as reaquisições subsequentes do medo, né? Aí, no caso, eu não entendi se essas reaquisições seriam relacionadas ao mesmo estímulo ou seriam de outros estímulos. Mas eu fiquei pensando exatamente esse exemplo de que se tu fica ali, digamos, numa situação que tu tá muito desconfortável, muito desconfortável, muito desconfortável, ou, por exemplo, pessoas que passaram por traumas de abuso psicológico na infância, né? Outras relações que poderiam ser aversivas, elas não vão ter nem de perto o mesmo impacto. Em gerar, gerar o mesmo nível de aversividade, né? Uhum. Eu não sei se poderia ser essa uma ideia. É que eu não sei se Eu também não... se é essa questão de longo prazo ou seria mais da mesmo estímulo também, né? eu não entendi dessa maneira. Eu entendi que é a requisição do próprio, Do próprio. daquilo que você está trabalhando, né? Do que você está trabalhando no longo prazo, né? Porque um dos problemas da terapia de exposição era esse, né? De que fazia a exposição ali na hora, o medo diminuía, mas tu não tinha garantias de que meses depois aquilo ali não ia voltar, né? E esses procedimentos eles servem para isso, para te
melhorar a efetividade, né, dessa intervenção no longo prazo, né? Enfim. É que eu fiquei pensando também essa questão, porque quando eles falam dessa relação entre a resposta e, digamos, a expectativa, né? Quando acima da expectativa, eu não sei, me parece que nesse texto eles deixam um pouco de lado, eles tratam alguma vez a questão do medo, mas eles deixam um pouco de lado, assim, para mim, essa questão da emocional mesmo, né? Da resposta emocional. Porque na hora que eu li esse texto eu fiquei pensando muito quanto que várias outras respostas emocionais, elas podem também se enquadrar nesse modelo de... Eu não sei Sim. também se poderia ser não necessariamente ligado ao estímulo, mas outros estímulos também juntos que Sim, é bem fazem o focado mesmo link. na questão da evitação enfim, do medo, né? Uhum. Eu fiquei pensando, mas eu acho que a gente pode ir vendo aos pouquinhos, mas no modelo de regulação emocional que o Pierre trouxe esses tempos aí, né, que tem várias etapas, né, sensoriais até a pessoa, sensoriais, operantes, e de consequência até a pessoa conseguir regular as emoções. E faz sentido aí, né? Dá para generalizar para outras emoções. Se a ideia é regular a longo prazo. Porque a desregulação tem o transtorno não é a desregulação, mas as estratégias que a pessoa usa para regular, né? Tipo, Uhum. ficar fugindo ou ficar muito atenta a sinais de segurança, ou enfim, outra coisa. Uhum. Me parece bastante essa questão da aceitação radical também, né? Tipo, mergulhar, assim, que nem, tipo... Mergulhar naquele estímulo, assim. São duas literaturas que meio que não conversam, né? Muito, assim. Uhum. Depois, lá por último, não sei se vocês leram, né? Ele vai falar sobre affect labeling, né? Que é... Uhum. Uhum. E, tipo, isso tem tudo... Isso, tipo, é uma puta de uma área dentro da ACT, né? Tipo, do mindfulness, no caso, né? De tu nomear as emoções, enfim. E... Porque a cognitiva super valoriza também, né? Tem Não sei. aquela máxima de quando você bota um nome, você tem controle sobre. Aham. Sim. E é uma estratégia de regulação emocional, nesse Sim. caso. Eu achei legal nesse. Eu acho que nesse eles trazem de labeling, até eles trazem algumas evidências relacionadas à neurociência também, que muda a forma como ocorre no cérebro o processamento de informações, né? Uhum. Nesses Sim. casos de trauma ou de medo. O que eles dizem é que aquilo que eu falei no início, né? Quando tu nomeia emoção, meio que tu coloca essa atuação do pré-frontal medial sobre o sistema límbico, né? Um negócio meio maluco, assim. Razão e emoção, né? Exatamente. Bem isso. Então tá, eu vou No seguir. final, o Ellis que estava certo. Né? Ele sempre esteve certo. Vamos lá. Exceto naquele texto lá sobre querer incluir a Habit na ACT, ou nas contextuais. O quê? Ele Habit? queria incluir a Habit, a Rational and Ah, tá. Emotional Behavior Therapy nas contextuais. Eu não peguei essa discussão, mas eu vi que tava rolando uma intriga. Então tá. A quarta, né, também bem famosa, é a remoção dos sinais de segurança, né? Ela diz ali, eles escrevem no artigo que os dados não são consensuais, né? Inclusive, tem artigos mostrando que não faz diferença, assim, por exemplo, teve um que eles citaram que era numa sessão de exposição com pessoas com um toque de contaminação, se tu deixava eles usarem lenços de papel depois da exposição ou não fazia diferença. Mas nesse modelo, então, eles presumem, né, que o sinal de segurança ele pode ser deletério para a sessão de exposição caso ele diminua a expectativa do acontecimento do estímulo incondicionado, né?
dentro do modelo da violação de expectativa, né, tu tem que ter a expectativa muito grande, né, de que o estímulo incondicionado ele vai acontecer para te poder violar, né, essa expectativa. E quando tu tem o sinal de segurança, ele vai ser deletério caso ele tire essa expectativa, né? Deixa eu ver um exemplo. Sei lá, se eu tô com a minha família, se eu tô, por exemplo, com a minha família, dificilmente eu acho que eu vou morrer, sei lá, se eu tiver um ataque de pânico, né? Porque eu acho que, enfim, que as pessoas podem me salvar. Então eu diminuo a expectativa do estímulo incondicionado. Mas se eu estou sozinho, por exemplo, a expectativa é muito grande. Então seria mais interessante fazer uma exposição nesse contexto sozinho, né? Entra um pouco naquele sentido de evitar com que o cliente ele encontre uma fuga, né? Assim, responda com fuga, né? Uhum. Que ele tem uma saída para a situação. Tipo, pegar o ônibus, né? Mesmo tendo um quadro de, sei lá, agorafobia, com o Rivotril no bolso, né? Seria um sinal, um sinal de segurança, né? Um comportamento de segurança. O quinto, então, também ela é bem usado, assim, né? E se sabe também que é importante, que é a variabilidade. Lá no início desse trecho, ela fala que, enfim, não se sabe muito bem qual é o processo básico por trás da variabilidade funcionar, né? No caso da exposição, mas pode ser porque cria, né, uma regra meio implícita de generalidade. Então, se tu faz aquela exposição em vários contextos, tu vai ter uma regra de que, bom, independente de onde eu tiver, dificilmente o S vai acontecer, né? Dificilmente o CS prevê o S, né? Tu fortalece esse aprendizado. Ou também pode ser porque promove o pareamento da extinção com pistas diversas, né? Então, várias pequenas situações, elas acabam entrando nesse guarda-chuva do aprendizado inibitório. E alguns dos procedimentos de variabilidade, então, a aleatoriedade, né? Isso é um princípio bem interessante e diferente desse modelo, que é de que tu não vai criar, que nem se faz geralmente, uma hierarquia de situações temidas, assim, né? E fazer na ordem, assim, eu vou primeiro do mais leve, depois eu vou para um pouquinho mais. Dentro desse modelo, o que tu vai fazer, ele é aleatório, assim. Pode ser uma situação que tenha muito medo, mas se for visto que tem uma oportunidade grande de ter uma violação da expectativa, eles vão fazer, e já fomenta essa estratégia de aleatoriedade também. Fazer com diferentes estímulos, né? Por exemplo, com aranhas de vários tamanhos, enfim, de contextos diferentes mesmo, durações diferentes, intensidades, condições internas também, por exemplo, tendo usado alguma substância, não tendo usado uma substância, tá com sono, tá sem sono, sei lá, diferentes horários do dia. Isso é uma coisa que eu achei muito legal, né? Porque eu sempre que eu faço exposição, eu fico preocupado de fazer na ordem. E aí eu vejo que as pessoas ficam emocionadas com os resultados da exposição, elas já vão fazendo outras coisas, né? Eu acho isso muito legal. É engraçado porque ou o resultado dá muito rápido ou o resultado demora muito para chegar. Ou a pessoa começa a ter resultados e tipo, em uma semana já vai até o nível 10 de aversividade, ou ela fica com dificuldade no 1 ali, 2, 1, 2. E aí, porque o contexto é variável. A pessoa pode estar, sei lá, tem fobia social, e aí ela pergunta as horas para alguém na rua. É meio coisa de filme, assim. Pergunta as horas para alguém na rua, aí depois entra no ônibus, conversa com o cobrador, aí vai para casa com um amigo, conversa com o amigo, vai numa festa. É um momento, né? Cria um momento. É um momento. Uhum. E aí já cria exposição para várias coisas. Sim. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né, dessa questão de exposição, né? Por exemplo, eu fiquei pensando na questão de, pelo que me pareceu no texto, as sugestões principais de exposição que eles fazem seria fora da sessão.
né, na contingência ali, né? Só que não ficou claro para mim, por exemplo, se fosse uma exposição, digamos, mais pesada, assim, ou que gera uma intensidade emocional muito grande, né? Tipo, se eles recomendariam fazer também fora da sessão, ou fazer, sei lá, em AT, alguma coisa assim, eu fiquei pensando. Uhum. Eles acabam não tratando muito desse assunto ali no texto. É, não se fala muito, né? Até no estudo de casa ali, eu vi o do TEPT, só que pra mim, tipo, não ficou bem claro essa questão e me pareceu mais que era realmente a pessoa fazer em casa, né? E tentando em casa. Uhum. E até Sim. porque lá eles não têm muito. Eu não sei de onde que é a moça, né? Mas pensando num modelo americano, assim, né? Para eles não é. É meio que indiferente pensar se vai fazer no consultório em casa, porque eles ficam pensando assim, se fizer também no ambiente da pessoa, melhor ainda, né? Porque é Uhum. justamente onde ela está convivendo, né? Que a nossa história agora de modelo de tratamento que fez esse distanciamento, né? Entre o que é AT, também o que é tratamento Terapeuta. no consultório, né? Se Uhum. você perguntar, assim, eles vão achar muito estranho. Tipo, nossa, vocês têm esse nome de AT? Para mim é tudo terapia comportamental. Né? Eles têm esse estranhamento, assim. Uhum. Eu acho, eu li um outro, eu estava lendo até aquele livro Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, né? Não sei se vocês sabem que é o Barlow que é o editor, né, do livro. E o primeiro capítulo é ele e a Michelle Kraske, né? Escrevendo sobre transtorno do pânico. E eles falam sobre um pouco sobre como é que é a terapia de exposição, enfim. E eu fiquei com essa impressão também que quem faz a terapia de exposição em vivo é o próprio terapeuta, né? Não tem essa negócio de AT, né? E eu até estava vendo o curso do Reis, não sei se o Giovanni viu, mas o Reis, quando ele está falando de exposição, ele cita um episódio que ele fez AT com uma pessoa no shopping. Imagina tu fazer AT com o próprio Reis. Deve ser meio maluco, né? Deve custar meio caro também. Vai, imagina se bater aqui, tu faz Isso que eu 4, 5 pensei. horas. Imagina 4, 5 horas com o rei. Não, Não, mas mas vale também é um mesmo. modelo de saúde diferente, né? Tipo, E, tu paga o plano de saúde, ou tu paga, sei lá, dependendo, se for no Canadá, tu não paga nada. Paga o plano de saúde, e o plano de e, saúde cobre essas coisas. e fora que, por Fala. exemplo, as descrições do Reis e também do Kelly Wilson de tratamento é uma frequência que aqui a gente não faz, né? A gente está acostumado às vezes a uma vez por semana, duas, né? Lá o que eles vão propondo, não, né? Para eles é intensivão, assim, na semana. Uhum. Aí. Às vezes 15 dias aqui, né? De 15 em 15. É, sim. A Fê Tem caiu? um Fica outro pensando. modelo também que é o de clínica, né? Não Então, eu tô sei. aqui, mas não contribuí ainda. Ah, não. Ah, é que tava na outra aba aqui, tá. Pronto. Pode falar, Giovanni. Ok. Não, que eu ia falar que tem um outro modelo que tu paga a clínica, né? E aí a clínica paga um salário pro terapeuta, o terapeuta é contratado pela clínica. E aí eu tipo uma pessoa certificada eu nunca sei se é BCBA ou se é outra coisa, pelo board lá, pelo conselho de analistas de comportamento, ou pelo conselho, o certificado de RFT lá. E aí tu paga para a clínica e o psicólogo é pago pela clínica. Então, tipo, não é. Tem esse middleman aí. E aí tu tem a liberdade de fazer o tratamento como tu quiser. Tipo, não precisa cobrar sessões a mais da pessoa, tu cobra da clínica. A clínica cobra um valor X do paciente. É Até um parece meio pacotão. esquisito para esse modelo aqui. Interessante. E aí, se a gente pensa num tipo de intervenção que exposição, né, para um negócio em consultório que uma sessão já é caro, duas mais caro ainda. Vai fazer 3 na semana, a pessoa vai sair correndo. Enfim. Ou a pessoa vai pagar uma T, uma coisa do tipo, também é caro. Temos essas limitações aí.
Pior. Isso aí. Então, o sexto processo, o sexto procedimento para aumentar a efetividade, né, para maximizar a efetividade da sessão de exposição, é esse retrieval cues, né, cues, que é basicamente tu estabelecer algum estímulo que lembre ou que esteja relacionado com os aprendizados do CS, não OS, né? Então, tem que ser feito um parênteses importante quanto a não confundir ou não misturar, né, ou não estabelecer a função disso como um sinal de segurança, né? E a diferença que eles colocam para os dois é que o sinal de segurança são estímulos que vão sinalizar a não ocorrência do OS, né? E isso, como a gente já viu, é deletério para o processo de exposição, né? De processo de violação da expectativa. Como, por exemplo, tu tomar um benzodiazepínico, né? Ou tu sair com um benzodiazepínico no bolso, né? Então, a tua expectativa de que algo muito ruim vai acontecer, ela está diminuída porque, bom, qualquer coisa eu tomo aqui, né? O Rivotril. E, ao contrário, né? O retrieval cues é tipo tu lembrar ativamente, assim, lembrar de uma exposição, de uma sessão de exposição que deu certo, ou tu usar algum objeto, né? Que simbolize, né? O aprendizado. Eles usam esse exemplo da prancha. Eles não falam muito, mas eu vi no outro artigo, né? Uma pessoa que, por exemplo, tem medo de falar em público, né? Que tem medo de falar em público, ela pode estabelecer, por exemplo, uma prancheta e uma caneta como aquilo que representa o aprendizado, né? Da terapia, né? Da exposição. Então, sempre quando ela vai fazer alguma apresentação, uma fala em público, ela leva essa prancheta. E aquilo, de alguma maneira, vai maximizar, né? Os efeitos. O 7 é múltiplos contextos, né? E ele busca mitigar, né, esse dado de que a exposição geralmente ela é contexto específica, né? Então, os dados também não são consensuais. Eu achei que eles eram, tipo assim, eu achei que isso era bem forte, assim, mas pelo jeito não é. Mas é uma dica importante, assim, de quando for fazer exposição, fazer. Eu não entendi muito bem a diferença da variabilidade para isso, mas eles citam exemplos diferentes. Um deles é, por exemplo, se expor sozinho ou com outras pessoas, em momentos diferentes do dia. Se alguém tiver entendido a diferença dos dois, pode nos auxiliar aí. Bote nos comentários aqui embaixo. Mande um e-mail para o CMEs. Onde 10 anos depois alguém manda. Aí ele passa pra gente. E o último, então, não é o último, na verdade, é o último que eles falam, né? Mas eu não entendi muito bem também esse aqui, que para mim foi o mais complicado, que é o da reconsolidação. De novo, eles falam que os dados não são consensuais, na verdade, eles citam só um teórico lá e, enfim, um estudo de laboratório com animais que mostrou que isso foi bem importante para diminuir, né, no follow-up, enfim, a ativação do respondente, que basicamente tu apresentar o CS 30 minutos antes, por um breve período, 30 minutos antes da sessão de exposição, parece ter efeito sobre a efetividade dessa sessão. Eu não sei muito bem o porquê, também não procurei, e nem eles parecem também não se apegar muito nesse processo, assim. Não teria a ver com aquele outro processo que eles estavam falando antes de manter, por exemplo, de manter a ativação do medo como uma forma de facilitar o aprendizado ou diminuir daqui a pouco a ressurgência? Que nem eles trazem, acho que no 3 lá do reforçamento do medo. Tem a ver com aprendizado, assim, eles falam que tem a ver com aprendizado
não entendi muito bem, mas de acessibilidade da informação, eu achei bem complicado, assim. Mas, Eu realmente me parece muito que eles estão entrando um pouco naquela área que fala de falsas memórias, por exemplo, né? uhum, De tu revisar uma memória, de quão falseável pode ser, ou manipulada pode ser a memória da pessoa, uhum, e de que na hora que tu tá revivendo aquele evento passado, tu pode reformular ele, né? isso. Achei que pode ter a ver com isso aí também. Isso é uma coisa que é até dentro da área da memória é um negócio que é bem difuso, assim. Embora essa questão de falsa memória tenha dados que comprovam que acontece, mas qual é a funcionalidade disso se a gente está pensando numa intervenção? Ou, enfim, eu acho que, pelo que eu entendi do artigo, né, é mais de garantir que cada vez que seja evocado isso, aconteça a mesma rede relacional, ou que a rede relacional se crie, enfim, pensando em termos de RT. Não sei se faz sentido. É um negócio bem de laboratório mesmo, né? Tipo, acho que está sendo estudado agora, assim, esse processo. O processo de memória também é muito difícil de estudar com humanos Uhum. e ainda mais em consultório. Sim. E depende também dos pressupostos do experimentador, assim, qual é que é a concepção de memória, enfim, né? Não é um consenso, né? Sim, tem trilhões de modelos de memória, É. dos vários tipos de memória, das várias funcionalidades dos vários tipos de memória. Tem até um modelo do Badley de consciência, né, a partir da memória operacional. O pessoal é meio megalomaníaco. O pessoal, quando se empolga, eles vão, né? Eu vou pedir 15 segundos de vocês que eu vou ter que escrever uma mensagem no WhatsApp. Só um pouquinho. A gente pode usar esses 15 segundos para falar mal da psicanálise, do cognitivismo. Digite 1 para falar mal da Lacan. psicanálise. Lacan. Digite 3 para falar mal de Lacan. Legal também sobre a autoridade, então, porque como né, acabei não lendo o artigo, estou aqui participando mesmo, direto, assim, por isso que eu estou mais quieta também. Mas uma coisa que eu pensei, daí eu vou derivar um pouco o tema, é que eu li um livro chamado Meus Tempos de Ansiedade, que é de um jornalista, que aí ele fala da perspectiva de alguém que sente na pele fobia e passou por vários tipos de tratamento, assim, né? E a questão dele, a princípio, seria mais genética, assim, né? E ele é um cara que é um jornalista socialmente, assim, digamos, bem adaptado, ou seja, tem trabalho, tem boas relações, mas ele tem um sofrimento incrível, assim, com todo tipo de fobia, assim, no catálogo, assim, né? Então, uma pessoa que sofre muito com as suas próprias respostas, né, de ansiedade frente a algumas situações. E aí a gente, né, meio que se depara, assim, né? A gente tem os modelos teóricos, assim, e às vezes a gente tem aquilo que foge um pouco da literatura, sei lá, né? Da pessoa ter uma coisa é uma pessoa que tem um episódio de pânico de 20 minutos e outra pessoa que vai ficar 2 horas tendo, né, um episódio de pânico, né? Então, imagina uma pessoa 2 horas achando que vai morrer, né? Então, tipos de sofrimento também diferentes, né? E aí, às vezes, a gente vê também, né, o que é mais eficaz ou não. Mas quando a gente vê uma pessoa, assim, né, sofrendo, também a gente meio que adapta também, né? Talvez para uma pessoa usar o Rivotril vai ser melhor do que, né, simplesmente fazer a pessoa ficar se expondo, né? Aí então acho que tem um pouco isso também, né? Enfim, era só meus minutos de contribuição, mas esse livro é bem interessante, Meus Tempos de Ansiedade, porque aí ele mesmo daí se interessa em estudar e ele
relata como é que foi os processos dele terapêuticos com psiquiatras, terapeutas da psicanálise cognitivo-comportamental, e ele faz uma história de medicamentos também, né, de quais os interesses até farmacêuticos com relação a alguns remédios e tal, é bem, bem interessante. Bem legal. A gente fala de... E esses estudos, eles são generalizados, assim, né? Mas é com dados de pessoas, de populações, né? No caso, de amostras, enfim. Sempre vai ser diferente, né? O N igual a 1, assim, a situação. Né? O terapeuta precisa ter a flexibilidade para poder, né, saber quando a pessoa está na frente dele, assim, né? Como é que ela vai fazer para ser um negócio individualizado, né? Isso é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Porque dentro do próprio artigo eles botaram 3 casos diferentes, né? Assim, a intervenção foi a mesma, foi a exposição, mas teve uma certa flexibilização, assim, de como que foi manejado, né? É um negócio que a gente tem que estar muito atento de não ficar tocando metáfora e intervenção pronta de livro que não faz sentido para a criatura que está na nossa frente. Uhum. Pior. É um de toque, um de TEPT e o fobia específica, né? Uhum. Beleza. E aí, né, eles não colocam lá na numeração, assim, dos processos, mas eu entendi que, na verdade, é mais um desses processos ou procedimentos que podem maximizar os efeitos da exposição, né? Que é tu classificar o teu estado emocional durante a sessão de exposição. Mostrou-se mais efetivo do que a exposição por si só, a estruturação cognitiva ou a distração nos resultados de longo prazo das sessões, né? E uma coisa que ela fala lá no vídeo é que quanto mais palavras tu usar para descrever, né, aquela ativação emocional, melhor é, né? Eles fizeram isso, foi bem legal o experimento que eles fizeram, que ela relata nesse vídeo, que eles pegam e mostram imagens, por exemplo, para a pessoa, tipo, imagens que tem conteúdo afetivo, assim, e aí mostram na tela palavras que são aleatórias, assim, por exemplo, bomba, sei lá, palavras que não estão ligadas ao estado afetivo da pessoa, né? E eles medem a ativação ali, acho que por condutância galvânica, sei lá, e com palavras que têm relação com a ativação emocional, né? E aí eles viram que que a ativação é menor, né? Se tu tem uma palavra que está relacionada com aquela ativação emocional. É legal. E aí, né, a gente chega no caso clínico, né? Eu só trouxe esse, né? Eu não trouxe os outros, né? Porque eu achei que se repetiu um pouco o que eles estavam fazendo e também para economizar um pouco de tempo. Eles fizeram, enfim, basicamente cada intervenção deles está baseada nesses princípios, né? Para maximizar a efetividade. E eu fiz meio que um roteirinho assim de cada coisa que eles usaram ali, né? De maneira temporal, assim. Então, primeiro, teve meio que uma psicoeducação, né? Eles falaram sobre os princípios de aprendizagem associativa, eles falaram que como que a evitação mantém, né, aquele problema do cara, enfim, isso que se faz geralmente nas primeiras sessões. E eles também avisaram ele, ou convidaram ele, né, disseram para ele de que o objetivo das sessões não seria diminuir o medo, né, durante a sessão, mas sim que aquilo a longo prazo fosse efetivo, né. Então, e aí isso que o Giovanni falou também lá no início, né, de fomentar essa postura de experimentação, assim, de cientista, né, isso foi bem legal. E pro cara funcionou bastante, né, pro Roberto, assim, vamos tentar isso, let's try it out, né. Foi bem legal. Depois, né. Eles têm uma tabelinha depois, não sei se tu vai mostrar, de palavras-chave, né, catchphrases. Essa aqui? Não, A né. tabela 6.
Não trouxe. Mas bem legal de como colocar isso em termos mais palpáveis. Uhum. E aí depois, né, o que é bem importante também, é tu enfatizar em termos muito, muito específicos o que o cliente acha que pode acontecer, né? O que é o S dele ali, né? E o grau de certeza que ele tem de que isso vai acontecer. E aí tu vai desenhar a tua exposição baseado nisso, né? Baseado e quando se diz especificamente, especificar o acontecimento, o tempo que tu acha que em quanto tempo tu acha que isso vai acontecer, né? Por exemplo, lá no vídeo ela fala, né? Quantos andares tu acha que pode subir até que tu perca o controle, né? Uma pessoa que tem medo de altura, por exemplo. A pessoa diz, eu acho que lá no 12º andar eu já vou ficar meio tonto. E aí ela sobe no 13º, né? Ela desenha o experimento para violar a expectativa da pessoa, não necessariamente o medo, né? E aí no caso do Roberto, quer falar alguma coisa, até? Não, você ia comentar aqui, isso é uma coisa interessante, porque a pessoa, digamos que a pessoa coloca isso, digamos que ela fala que perde o controle e dá um número ela vai sentir uma ansiedade de 8, 9, digamos, quando ela chegar no 12º, né? Não sei se foi esse o caso do vídeo, mas aí, tipo, isso vai totalmente, não digo que vai totalmente, mas ele vai em contra a ideia da distribuição sistemática, né? De tu pegar níveis baixinhos para ir acostumando a pessoa até chegar no nível alto e já sair de uma vez, pá. Só que ao mesmo tempo não é a inundação ainda, né? É isso mesmo. Eles têm esse princípio de que eles não vão hierarquizar, né, a exposição, mas a pessoa, claro, para a pessoa comprar o tratamento, talvez tu não possa fazer uma coisa tão impactante no início, né? Exato. Eles falam ali que com o Roberto eles primeiro, enfim, o que tu tem medo e que tu acha que vai ser interessante, que vai ser, ele usa uma expressão, né, de que ele tem bastante medo, mas é suportável, né? Se eu botar a mão no pescoço do meu filho, né? Acho que no início eles fizeram meio que pro cara comprar o tratamento, mas depois eles já meteram bala, né? E no caso dele, né, como eu falei, esse negócio de especificar muito bem o que tu tem medo de acontecer, ele disse assim, se eu ficar por 10 minutos com a mão no pescoço do meu filho, eu acho que eu tenho 80% de chance de tentar estrangular ele falou. E aí daí a exposição foi de 10 minutos, né? Não sei como é que eles fizeram convencer a criança a fazer isso, mas Eu pensei exatamente a mesma coisa. pois é, meio estranho, né? Faz no consultório, assim, num divã. Deixa o cara estrangular a criança rapidinho. Deixou, o guri ficou paradinho, tá? Beleza. É nóis. E tu vai seguir com a exposição até que a expectativa seja violada, né? E tu vai ativamente aumentar a expectativa, tu vai ativamente manter a expectativa alta, né? Com esses outros processos que eles vieram depois da violação de expectativa, né? Então, combinar os pensamentos de estrangulamento com a situação real, né? Então, fazer o cara ficar muito vivo na cabeça dele aquele pensamento de que ele pode matar alguém e ao mesmo tempo fazer a exposição em vivo. No caso, isso é um exemplo de exposição aprofundada, né? Garantir que os sinais de segurança sejam retirados, né? Então, por exemplo, se a esposa não estiver perto, a esposa provavelmente era um sinal de que o S não estava disponível, né? Enfraquecia o S, então isso não é bom para a exposição, então tirar a esposa. Porque a esposa, por exemplo, ele pode pensar, não, se a esposa está aqui ou se tem alguma outra pessoa aqui, não vão deixar eu matar, né, a criança. Coisas assim. E mais próximo do fim da terapia, então, o Roberto era instruído a ativamente recobrar mentalmente, em detalhes, uma sessão de exposição que foi produtiva, né? Que é um exemplo desse processo de retrieval cues. Basicamente enfim, ele se lembrar de uma exposição de uma sessão de exposição que a violação da expectativa foi bem alta, né? Aqui a tabela que eles colocam dele, né? Então, antes da exposição, a pessoa vai colocar o que ela acha que pode acontecer, o que vai acontecer e o que pode originar isso, e quantos por cento, por exemplo, ou de 0 a 10, sei lá,
o quanto que ela tem certeza disso, né? E aí, depois da sessão, né, e eles insistem muito nessa tecla da consolidação, que é tu ter que ser muito ativo em fazer a pessoa, e aí vem a parte eles dizem que aí que vem a parte da psicologia cognitiva, né? Que aí que vem a parte de tu dizer assim, mas consolidar aquela memória, né? Mas e o que aconteceu? O que tu esperava que fosse acontecer? O que aconteceu? Tu ficou surpreso com isso? Enfim, fazer a pessoa realmente consolidar aquela memória, aquela relação do CS, não o S. Essa é o grande objetivo. Aí tem várias coisas aqui, por exemplo, esse é bem interessante. Ele tinha, isso aqui é um exemplo de exposição aprofundada, né? Ler, né? Ele tinha medo também, ele se sentia muito desconfortável lendo notícias de pais que maltratavam filhos, né? E aí eles combinaram as duas intervenções, né? Ele leu a notícia por 15 minutos e depois foi brincar com o filho dele, né? E aí eles viram quanto que isso ele achava que tinha certeza que ele ia fazer isso, né? Aqui também no pós-sessão aqui, né? Ele pede os motivos, né? Pelo qual ele acreditou que o que ele esperava não aconteceu. Daí a pessoa tem que elaborar bem cognitivamente, assim, também. Foi porque, mesmo estando sozinho com meus filhos, eu nunca machuquei eles, né? Aqui é uma... Agora, mudando um pouco de caso, isso aqui está no vídeo lá, eu achei muito interessante, assim, acho que eu até queria traduzir para português, mas é uma ficha parecida com essa que a gente viu do Roberto, mas isso aqui, pelo que eu entendi, é para um caso de ansiedade social, né? Então, antes da sessão, a pessoa vai completar esse quadro aqui, né? O que eu estou testando, o que eu estou experimentando, né? O que eu acho que pode acontecer? Que alguém vai parar de falar comigo e sair andando se eu fizer contato visual, né? Discutindo política. Como é que eu vou testar isso, né? Daí, eu vou fazer contato visual com pessoas enquanto eu discuto política numa festa. Aí aqui as estratégias opcionais, né, que são essas outras que a gente falou. Quais comportamentos de segurança que eu vou remover, né? Eu não posso deixar de manter contato visual, né? É um comportamento de segurança. Esse aqui também é um de atenção também. Como é que eu vou ficar focado nisso? Não sei, eles não falam muito, mas é basicamente tu ficar atento à relação CS-US, né? Para ver se ela realmente acontece. Daí a pessoa faz muito direitinho qual é o plano dela para a exposição e depois bota em prática, né? Eu tô procurando aqui, mas eu acho que esse coisa que está mostrando aí, ele é de um protocolo, é de um livro que tem aqui, que eu acho que eu tenho ele aqui em PDF. Deixa eu ver se eu acho. É de um livro, exatamente do livro dela, com o Barlow, sobre da série de tratamentos que funcionam, de tratamentos de exposição. Deve ser. Deixa Eu ver se procurei acho aqui. esse TAD aqui para ver se eu achava alguma coisa, mas Mas tem o nome do que é TED? não, deve ser... Não. Redução, ali em cima, Reduction in Negative Emotions for Me. Não sei se isso era o nome do livro ou se era... Não, isso acho que é uma seção do livro, eu acho que esse aqui, ó. Exposure Client Workbook. Uhum. Porque a maioria desses livros de tratamentos que funcionam, eles vêm com o manual do terapeuta e o manual do cliente. Uhum. Eu vou tentar achar aqui. Mas eu achei bem interessante isso, toda essa proposta deles, assim. E eu fiquei pensando quanto que isso não tem aplicabilidade para não só para trauma, para exposição de medo, né, de pensamentos, mas também, num geral, como uma ferramenta de exposição ou uma proposta de um mecanismo de exposição para outras emoções também, né? Uhum. Por exemplo, como é que vocês poderiam ver se a gente fosse pegar esse modelo aplicado para DBT, por exemplo? Pode crer. Eu Mas eu acho acho... que uma busca, só a título de curiosidade, tá? Uma busca, tipo, rápida, então, tipo, pode ser bem chutômetro mesmo. E creio que esse TAD,
É sigla de Trauma, Anxiety and Depression. Tipo, de Pode um ser. laboratório deles aqui. Então, eu acho que deve ser da própria clínica. Uhum. Não disponibilizaram. Ele tem aqui, tem a segunda parte, né? Que é tu tem essa primeira parte aqui, que tu bota antes da sessão. Essa aqui também parece ser antes da sessão, né? Tu bota ali, quanto que eu acho que isso é provável que aconteça. Quão ruim seria se isso realmente acontecesse. Qual é meu estado de estresse atual, quando eu penso nessa prática. E depois da sessão de exposição tem a consolidação, né? Daí o cara coloca ali o quanto que ele tá, quanto que foi o nível de estresse dessa exposição, qual foi o pico, né? Aí ele coloca também aqui se aconteceu o que ele estava esperando, né? E como é que ele sabe? Da Sara ficou interessada quando eu falei sobre a conversa, ninguém interrompeu a conversa, a Jill voltou depois de falar comigo, não aconteceu tão ruim quanto eu esperava. E aí ele diz aqui, várias perguntinhas mais para consolidar esse aprendizado, né? O que eu aprendi com isso? Isso parece Legal. muito as fichinhas de tema de casa da Uhum. treino de habilidades do DBT. Uhum. Depois tu faz o treinamento ali, pratica e aí tem um questionário depois para tu dizer assim, eu usei tal habilidade, deu tal resultado e eu tenho as lacunas. É verdade, não tinha pensado nisso. Era isso, galera, da minha parte. O livro que eu achei, ele é mais antigo, então talvez não tenha o mesmo coisa, não tenha as mesmas, talvez não seja igual. Gente, eu achei o artigo e eu descobri que não era um artigo, era um post de um blog do So Long to Suds. Que, Eu vi também. funny enough, é baseado nesse artigo que a gente está vendo hoje. Sério? Qual? Uhum. Cara, O que é baseado nesse artigo? Tem um blog do Eric Morris, que eu acabei de descobrir. drericmorris.com. E aí tem aquele... Eu achei que fosse um artigo, né? Faz um tempo que eu li, mas é um post do blog, So Long to Suds, que é o quanto a habituação não é tão importante assim na exposição. Porque o Suds é Subjective Units of Distress Scale, né? Enfim, para a pessoa colocar de 0 a 10 enquanto ela está bastante naquela emoção, distress. e no curso o Reis fala isso, fala também, né? Isso. No Mastering the Clinical Conversation também eles falam isso. Quando eles estão falando dos processos básicos de aprendizagem, eles falam de habituação e falam, então, a terapia lá do Volpe dizia que era isso, mas não é. Eles estavam enganados. Mas é isso aí. E é legal, né, porque a gente já tem pouca coisa sobre desensibilização sistemática, né? E aí chega esses artigos aí, esse pouco aí que você sabia, pode botar fora. Terapia cognitiva. Pois é que eu não sei se tem se algum livro em português, né? Eu citei o meu caso, né? Quando eu fiz terapia, e o livro que se usava de base, né? Não faz tanto tempo assim, foi em 2017, era um livro do... Do Eu esqueci o nome Aristides? Oi? Do Aristides Cordioli? Não. Era o livro... Aquele cara que até fundou a BPMC, mas ele é cognitivista. Esse é o nome dele. Enfim, ele é do TCC. E nesse livro, né, em português,
se usava ainda, né, a ideia de dessensibilização sistemática, enfim, de exposição interoceptiva baseada no SUDS, né? E eu não sei se em português, se essas coisas, porque esse artigo é de 2014, mas eles já estão estudando aí só há mais tempo, não sei se em português já foi feito alguma coisa, tipo, dizendo, não, a maneira de fazer a exposição mais efetiva não é assim, né? Eu realmente não sei. Porque não é todo mundo que lê inglês, né? Tipo, na verdade, acho que fora das universidades federais e, assim, dificilmente as pessoas lêem algum conteúdo de psicologia que seja em inglês, né? Já é difícil as pessoas estudarem terapias baseadas em evidência. Estão esperando demais as pessoas. É. Não, assim, dentro do nosso pequeno nicho de terapias baseadas em evidência, tem o pequeno nicho das pessoas que leem inglês e o pequeno nicho das pessoas que leem inglês, das contextuais. Eu sei que, assim, então. quem... Faltou o quê, né? Aí, pessoal da... Como é que é? Artimed, estamos aqui à disposição. Nos chama. Mas é interessante, né? Porque eu não sei, o João, tu vai conseguir nos dar uma perspectiva diferente, né? Mas aqui em Porto Alegre já é difícil de achar alguém que trabalhe com TCC. Aí, dentro da TCC, já é difícil de achar alguém que trabalhe com contextuais. DBT, enfim. Essas coisas. E, né, a gente tá nos criticando no pouco que a gente tem aqui. Eu acho que isso nos torna terapeutas muito bons, né, no final. Sim. Eu achei engraçado ouvir isso, porque eu sei até de umas equipes muito bacanas assim, de pesquisa, né? Sobre TCC. Existentes aí em Porto Alegre, né? Para mim é uma surpresa ouvir isso. Aqui em São Paulo... A PUC, a Unicinos tem bastante coisa, mas comparado ao mercado geral aqui, é pouca coisa. Sim. Aqui em São Paulo, na verdade, eu acho que é bem diverso, né? Primeiro começa porque a capital, né? É onde tem, acho que tem 9.000 psicólogos cadastrados, uma coisa assim. Eu acho, só. Né? Pouco, né? Não? Se não me engano, também é o primeiro do país, né? Pensando em todo o conselho profissional. E assim, de base na graduação, atualmente tem uma disputa e um interesse muito maior dos alunos quanto a temas da comportamental, ou então mais da cognitiva, né? No entanto, tem aquele embate, porque boa parte dos professores ainda lida com uma literatura psicodinâmica, né? Isso é visível em muitas faculdades ainda. E um ponto quanto a TCC é um foco muito grande naquele modelo do Beck, né? Mesmo que aqui tenha bons terapeutas, né, da contextual, né, boa parte assim, dos grandes nomes que também trouxeram isso para o Brasil, então que nem o Jean, então até mesmo a Alessandra Vilas Boas, né? Ela não está mesmo na capital, mas enfim, né? Faz parte do estado de São Paulo. Só que acho que assim, no geral não é algo tão conhecido. Né? Sabe-se mais da TCC. Né? Pensando na população no geral, que também não está dentro da comunidade da psicologia, né? E é isso, sim. Eu estava pensando agora, para não ser injusto, né? Esse livro do Barlow de 2015, que tem um capítulo... Ele é mais antigo, mas a quinta edição dele foi em 2015. Ele tem tradução para português pela Artimed e ele traz o capítulo de transtorno do pânico, enfim, a Krask, e acho que ela usa esse modelo, né? Ideia que eu tô lendo agora. Tô com ele aberto aqui agora. Deixa eu ver. É o primeiro capítulo, né, deles. Sim, natureza do pânico, ataque de pânico. Esse aí mesmo. Agorafobia, relação entre pânico e agorafobia. E, Lucas, uma curiosidade, assim, quando tu pensou nesse artigo, tu pensou em alguma coisa relacionada ao que a gente está vivendo agora, em meio que
projetando talvez o que a gente vai ter na clínica, assim, no futuro ou não? Tu diz ao momento a conjuntura? Sim, pela pandemia e por talvez depois a gente ter que se readaptar a uma sociedade que vai ser, sei lá, vai mudar, né? O nosso jeito de interagir com o nosso dentro-fora, né? Depois do isolamento, né? E aí eu acho que essas coisas talvez vão emergir com força, assim, também, né? Pelo que a gente tá passando, assim. Não, eu não penso, não chegou a me vir na cabeça assim. O fato a gente vai Qual ter relação tu que... conseguiu fazer? É, Gente, isso aí. eu estava com essa página aberta. Eu não sei se vocês viram, mas lá na divisão 12 da EPA, agora eles têm uma página só de recursos para telepsicologia, incluindo artigos Fizeram guiando... agora isso? É Covid-19, então eu imagino que eles têm feito agora. Mas tem vários artigos, e se eu jogar no buscador aqui, Exposure, tem 13 artigos sobre exposição online. Ó, gostei. Exposição online? TEPT, TOC, TEPT e TOC, sabe? TikTok? TEPT e TOC. Não tem, deixa eu ver, não tem guia para pânico, nem para... Tenho guias para ansiedade, mas não é de exposição. Mas provavelmente vai ser alguma coisa, né? Terapia comportamental, terapia cognitiva. Vai ser tudo nessa Eu mão. também penso que depois da quarentena vai ter um boom de literatura sobre atendimento online. Já tá tendo, né? Igual... Já tá tendo. Tem um negócio que eu vi disso agora, que um colega meu, André, ele perguntou sobre o webcam, né? Aí eu fui olhar o preço da webcam que eu tinha comprado um tempão já, que tinha sido um preço bom. Aí eu fui olhar o mesmo valor, como é que tá a venda dela agora. Adivinha, dobrou o preço. Bah, Então, tipo, tá é outra valorizado, coisa. não? É um É, produto... exato. Tá todo mundo comprando, né? Então, eu não sei se realmente é uma questão de demanda, se todo mundo tá comprando ou não, ou se eles aumentaram exatamente pela questão do pessoal tá precisando agora, né? O pessoal que vai usar. Acho que os dois. Né? Ou tem um terceiro ponto se a indústria está produzindo o suficiente. É que eu não sei até que ponto que realmente precisa, no caso, ter a falta do produto para funcionar essa questão de oferta e procura, ou se pela hipótese do aumento, o pessoal já começa a aumentar o preço, né? Com certeza. Hipótese. O mercado Eu acho funciona a bem de partir má fé. da imprensa, não da Da oferta e especulação, né? demanda. Sim. Não, mas assim, comprem isso aqui. Aí dá para fazer tudo pelo celular. Sim. Vou ter que comprar um desses. É 20 pila. Mas eu fiquei curioso, Fê, qual foi a relação que tu fez com a fim da exposição Uma pandemia? Isso. Não, porque a gente está vivendo meio que num módulo sobrevivência, né? Ou seja, a gente está em isolamento, a gente está com um nível de estresse muito alto e justamente essas coisas que a gente, né? Esses recursos que são terapêuticos, que é nomear, trazer a memória, talvez controlar, enfim, a gente está lidando com uma coisa que a gente não tem controle e por mais que se tenha vários estudos e tal, sempre tem alguma surpresa de como, né, o vírus impacta uma pessoa com determinadas características de uma forma, outra pessoa de outra, as formas de contágio, enfim, né? Enfim, tem tantas variáveis, né? Que no fim a gente está lidando com uma coisa super fora do nosso controle, né? E aí a situação de estresse em si também já se conecta com a nossa própria forma de, né, gerenciar ou de responder as coisas, né? E isso vai eliciar bastante, né? Outras coisas de como a gente também se estrutura enquanto sociedade, né? De repente daqui a pouco, quando, né, a gente tiver passado por essa situação de quarentena, né,
talvez, dependendo de que tipo de recurso a gente vai ter, terapêutico ou não, né? O nosso jeito de interagir como sociedade vai ser diferente, né? Então, a gente também não tem muito como imaginar que a gente vai sair do isolamento e vai ir para um normal, digamos assim, né? Vai ter uma transição. E essa transição talvez é que dê esse medo também de voltar a se expor à rua, ao lado de fora, ou a circulação, convívio com mais pessoas, ou que tipo de locais, né, vão voltar a funcionar, por exemplo, o cinema ou teatro, né? Então a gente vai estar numa sociedade diferente, assim. Então essa transição também vai ser meio, né, difícil, assim. E por isso que eu acho que se conecta com esses medos, né? De Uhum. coisas que a gente já está vivendo até pela a questão do isolamento mesmo, né? Da pessoa já alterar a rotina, já alterar daqui a pouco a qualidade do sono. Isso já é um fator de vulnerabilidade para todo mundo, né? Então, enfim, né? Isso vai estar talvez mais presente, assim. Aí por isso que eu achei que de alguma forma tem super a ver, assim, mesmo que não tenha Uhum. sido, né, proposital, mas acho que vai Uhum. trabalhar com esses medos aí, eu acho que vão ser super presentes, assim como a gente já está lidando com isso, né? Com certeza. Aham. Eu acho que É tem várias reflexões aí. esse esse negócio da exposição eu fico pensando assim, quando eu estava começando a pandemia, assim, que tá todo mundo meio o quanto que é contextual, né? O negócio de ter toque ou ser como é que é o nome daquela outra manifestação que a pessoa pensa que vai morrer? O que a pessoa pensa que pode pegar uma doença a qualquer momento, Na Ah, hipocondria ou... hipocondria, isso. O quanto que é É, contextual, assim, né? Porque todo mundo tá meio assim, né? Tipo, eu, enfim, quando eu chego em casa do mercado, eu lavo todas as sacolas. E o quanto que antigamente, né, num outro contexto, a pessoa era vista de outra maneira, né? É a mesma resposta, né? Depende do contexto. É a mesma resposta. E eu fiquei pensando, né? Eu não tendo ninguém com toque do tipo limpeza, escoriação, enfim, mas quem atende deve estar Contaminação. contaminação, isso. Mas quem atende deve estar com bastante trabalho por aí, né? É muita regra sobre essas coisas, né? E tu liga o Facebook, tu liga o WhatsApp, tu liga a TV, tá rolando regra aí sobre o que fazer, o que não fazer. E as pessoas podem se fundir mais ainda com essas regras. Falando nisso, Fê, da questão do controle, de como as coisas vão ser, tem um podcast do Psychologist of the Cloud. Eu lembro de ter falado quando começou a pandemia, que eles falam sobre RODBT e como fazer as estratégias de RODBT sozinho, né? Porque muitas coisas da RODBT tu precisa ter contato corporal com outra pessoa, tá? Enfim, respondendo a sinais sociais de outras pessoas. Tem algumas meditações que eles botam ali que são bem legais. Como eles falam, né, a ativação do nervo vago bottom-up, mas, enfim, são coisas que te deixam uma abertura radical, enfim, legal. algumas Tem estratégias. como compartilhar ali também o podcast? Vou pegar. Enfim, tem bastante coisa da yoga sobre isso, incrivelmente. que Inclusive, para gostoso. quem segue podcasts aí, tem bastante coisa a todo vapor por causa Da Covid. do Covid, né? Eu vou mandar a meditação. Peer Reviews Papers. Eu vou mandar Hum, Cultivating Safeness. Enfim.
E aí, o pessoal que estiver assistindo depois me pede, que eu sempre esqueço de botar na descrição do vídeo. Ah, tem muita coisa aqui. Tá vendo o Divisão 12? Da Divisão 12 que tu mandou. Tem muita coisa legal, tem muita coisa legal. Se tu quiser botar na tela aí pro pessoal que tá vendo depois. Ah, bota aqui a prêmio. Eu amo a Divisão 12 e vou defendê-la. Eu achei bem interessante. Pra ansiedade, por exemplo. Tem esse aqui. Tem horrores de artigo. Mood and Anxiety Disorders. Tem até pra autismo. Temática. Uhum. E que são coisas bem recentes. Autismo. Eu achei legal pra transtorno bipolar, dor crônica, terapia de família. Eu procurei Depressão. contextuais aqui e eu só achei um negócio que é tipo Acceptance-Based Behavior Therapy. Eu acho que é ACT, né? Mas Pois é, né? nem no artigo eu achei alguma coisa sobre ACT. Enfim. Gente, Lucas, não sei se tu quer dar tuas críticas sobre o artigo de hoje. Deixa eu pensar se eu tenho alguma crítica sobre o artigo. Pode ser positivo ou negativo. Eu fiquei bem empolgado. Faz tempo que eu tinha visto o vídeo, né? O vídeo da palestra dela. E eu fiquei bem empolgado, assim. Até eu não citei outros achados, né? Como aquele que eu falei alguns encontros atrás, né? Que é tem uma substância lá que se tu é administrado, se administram ela enquanto tu está fazendo a terapia de exposição, meio que por algum motivo isso generaliza para outros contextos, a exposição generaliza para outros contextos. E ao contrário, tem uma outra substância lá que se tu administra ela quando a pessoa tem um trauma, faz com que o trauma fique restrito àquele contexto do trauma, não se torne generalizado. E eu acho muito bom, assim, acho que é um conhecimento que tem que chegar, assim, para todo mundo que faz terapia, para todo mundo que é terapeuta, né? E eu gosto muito desses, assim como aquele artigo que a gente trouxe da RFT clínica, né? Que a gente trouxe uns dois, né? Eu gosto muito desse conhecimento clínico que ele é baseado em laboratório, né? Ele é baseado enfim, a gente sabe que muitos modelos eles não são, inclusive os modelos que a gente gosta, né? Eles não são baseados necessariamente em laboratório, mas é legal a gente sempre ver algo que está baseado no laboratório, né? Como, por exemplo, a RFT clínica, como, por exemplo, outros modelos. Não tenho críticas, só elogios. Eu gostaria de fazer um elogio também, até nessa lógica que tu falou, de juntar coisas de... Eu acho que esse artigo entrou muito no exemplo daquilo que a gente estava conversando nos últimos encontros, de ter, por exemplo, estudos bastante baseados na experimental, na pesquisa em terapia cognitiva, não terapia, mas na ciência cognitiva, dando base para a terapia, né? Eu acho que esse artigo fez isso de uma forma muito boa, muito exemplar. Uhum. Linkando até com achados das neurociências e tudo mais. Eu acho que esse artigo deveria até ser um bom exemplo para o pessoal do contextualismo começar a fazer mais isso também, né? Uhum. Acho que eu estava lendo nesse livro do Reis, de no Process Based, tem alguns artigos que eles trazem muito essa conexão entre evolução, entre as neurociências e aplicação da terapia, né? Então, eu acho que mais artigos e capítulos nesse formato é bem rico, assim, para... Eu recomendo sempre ler o artigo, o post do blog do Eric Morris sobre isso, porque eu achei bárbaro a relação, e aí depois eu descobri que realmente tinha uma relação sobre uma coisa, sobre exposição, arte, enfim, os modelos antigos de habitação. Esse artigo esse da Krask, e é de antes do Master in Clinical Conversation, que é quando eu descobri que exposição não era habituação, eram outras coisas junto. Mas, enfim. Show de bola. Pensando até nisso, que ideias vocês ficaram do que é habituação, do que é exposição agora?
O que consiste exposição, pensando na ideia desse artigo? Olha, lá naquele artigo do Daniel Assaz, eles falam sobre isso, né? Desfusão ser uma estratégia de exposição também. Tanto tem, acho que são três processos fundamentais, né? Que é a extinção, que pode acontecer, né? Extinção respondente, reforçamento diferencial, de fazer as coisas mesmo na presença do negócio, e transformação de função, que é essa mudança verbal da função dos estímulos. Eu acho Eu que esse fiquei com foco, essa mesma sensação também. acho que esse foco que o Lucas trouxe, que o artigo traz de mudar na expectativa, para mim é transformação de função também, né? E Pra mim, a coisa mais legal que fiquei pensando foi até quando eles trazem isso assim, né? De a exposição, ela não é a redução, né? Mas sim a transformação Adição. de que porque assim, se a gente falar extinção, né? O próprio conceito de extinção, ele não está falando que nunca mais vai existir aquele tipo de comportamento, né? Ele só falou que reduziu para a linha de base, né? Ou seja, de acordo com o jeitão da pessoa, então até o repertório dela, né? Não está com uma frequência tão alta quanto a gente viu ele na chegada do consultório. E aí eu acho que isso retira também algumas crenças, né, que vão criando de, nossa, né, essa é uma técnica que é super eficaz porque a pessoa não vai sentir mais o medo, né, ou até algo que às vezes vem nessa procura, né, de que vai para a terapia ou então vai para o consultório psiquiátrico para algo que sane, né, aqueles sintomas que estão terríveis, né, de bancar. E a gente vai tomar uma atitude muito diferente, né? De não, faz parte, né? Aí que vem o processo também de difusão, né? De que você consegue estar vivendo com aquilo, né? E tudo bem, seguimos em frente. A metáfora que o Steve Hayes usa naquele artigo de 2004, que ele apresenta o conceito de terceira onda, que a pessoa chega com uma pá, né, e ela está cavando seu próprio buraco, né, que é a evitação experiencial, né, querer reduzir a experiência do medo, enfim. E aí ele vai na terapia esperando que o terapeuta apresente como é que é, Power Shovel 3000, né, tipo, apresente a melhor pá do mundo para a pessoa, para ela parar de sentir aquilo ali, sabe? Não é essa a questão. A questão é que tu vai continuar sentindo isso, mas tu vai seguir com a tua vida. É a ferramenta errada, né? Não é a qualidade da ferramenta. Exatamente. eu fiquei pensando numa metáfora nisso, quando o João tá falando de extinção, né? Me veio a metáfora de a diferença entre extinção e punição, por exemplo, né? Para a diminuição do comportamento. Pensar, por exemplo, num vazamento de água. Quando tu tenta fechar um vazamento de água, digamos lá, com alguma coisa ali para impedir que a água passe naquele buraco, aquela água ela vai continuar se acumulando, ela pode escapar para os lados, pode escapar por outros caminhos, né? Ou seja, ela vai dar um jeito de desviar daquele caminho, né? Ou então vai ficar totalmente repreendida. E me parece que a extinção, ao invés da punição, é tu, tipo, dar uma baixada no registro, assim. Não sei se faz sentido ou é muito louco essa metáfora que eu pensei agora. Se a ideia é a extinção, né? Sim. Porque, Mas que tipo, descreve muito bem o que vai acontecendo com transtornos de ansiedade. O que tem, né, uma ansiedade de base. É bem isso, você tenta tapar, começa a aparecer em outros cantos também. eu acho que é no livro do Russ Harris, o The Happiness Trap, que ele usa a metáfora da bola na piscina. Dá o quê? Da bola na piscina. Ah. Tem uma bola de inflável, você tenta colocar ela para baixo da água na piscina, ela só vai fazer bum, e subir de novo. E não importa quanto que tu mantenha ela lá embaixo da água. Ela vai sempre pum. É um negócio que funciona bastante com meus pacientes. Enquanto tu tá mantendo a bola lá embaixo, tu não consegue fazer mais nada, né? E, às vezes não consegue nem respirar.
Ó, poético. Metáfora, tu pode chegar em qualquer lugar. Enfim. Acho que a gente vai ter que voltar para o livro do Tarnek de metáfora. Aham. Tem aquele experimento do Francisco Ruiz de metáforas com botar a mão num balde com gelo. Ele mostra experimentalmente o efeito das metáforas. Legal. Isso é um exemplo de uma sugestão de artigo para a próxima semana? Pode ser que seja, pode ser um nome coberto. Tá. A gente já está passando do horário aqui. Vamos encerrar aqui então. Galera que está nos assistindo, Falou, valeu. Um grande abraço. Tamo junto.